Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui mais uma vez a Adriana da Ferreira WA. Nós vamos conversar neste vídeo aqui sobre um assunto muito importante aí. Eu tenho quase certeza que muitos contribuintes do país afora vai se enquadrar nesta situação aqui. Nós vamos conversar a respeito aí do CNO de obras. Como vai ficar as situações em que vocês estiverem com a sua empresa baixada? Como que vocês vão fazer nesse caso aí? A Receita Federal, você acha que porque baixou a sua empresa, a parte das suas obras, dos seus CNOs que foram abertos, ou até das 6, você acha que a Receita vai deixar para lá, não vai cobrar? Não é assim que funciona. Ela já está mandando as notificações para estes contribuintes que baixaram as suas empresas e estão com os CNOs lá ativos. A Receita Federal está dando um prazo pequeno, inclusive, para que eles regularizem ou serão autuados. A Receita Federal vai fazer toda a aferição de ofício, ela poderá fazer de acordo com a legislação e ainda aplicar aquelas multas, que são multas altas, né? Penalidades aí, imagina neste caso, baixaram a empresa, mas tem aquele monte de CNOs em abertos. Vão ter que providenciar a regularização, querendo ou não querendo. Eu montei todo um slide aqui. Como eu estou com um cliente numa situação dessa, eu encaminhei para o Fale Conosco. Eu fiz o questionamento para saber como proceder neste caso, uma vez que a legislação não deixou muito assim claramente para que a gente entendêssemos como proceder. É claro que lá fala transferência de responsabilidade, mas não sei o quê, e eu sou palestrante de cursos. Então, assim, até para mim ficou complicado de entender o que as orientações deste manual aí, desta legislação do CERO. E do CNO, né, claro, do CNO. Então, nós vamos ver este material. Eu também não posso deixar aqui de me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Claro que se você já me conhece, pode dar uma puladinha, vai ver já as informações aí mais adiante. Agora, não me conhece ainda? Vai conhecer agora. Eu sou Adriana Ferreira, eu sou especialista tributária na área tributária e atuando há mais de 30 anos e também agora especialista neste assunto de CNO e CERO de obras. Pode ficar tranquilos, a Adriana atua há mais de 20 anos somente no ramo da construção civil aí, atuando os coleguinhas construtores do Brasil afora, né? A minha atividade principal é restituições de crédito de INSS, somente esse tipo de restituição de INSS para a construção civil e além disso, os meus cursos aí à disposição para vocês que precisam aprender o passo a passo. Basta vocês irem aí na descrição desses vídeos, vão encontrar os links que vão direcioná-los para o meu Hotmart, para o meu portal Ferreira WA e vão ver tudo aí e como nós vamos poder auxiliá-los aí do outro ladinho. E pode confiar aqui na Adriana, hein? Vocês vão ver aqui algumas informações que aí vocês terão certeza que a Adriana sabe o que está falando sobre o assunto. Vamos com calma, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, por isso que eu vou precisar do seu joinha, do seu compartilhamento, para que a gente repasse estas informações. Ontem eu atendi um cliente, ele falou, poxa vida, Adriana, se eu tivesse te encontrado logo que começou esse CNO e o CERO, lá o CERO foi em 1º de junho de 2021, ele falou, hoje eu não estaria com essa dor de cabeça aqui, que ele vai ter que talvez bancar mais de 870 mil, ele que vai ter que arcar, porque foi um erro da parte dele, ele diz que ele que errou. Então, moral da história, às vezes um curso aqui que o povo acha que é caro, talvez um curso teria já livrado ele. Mas se não tem compartilhamento, se vocês não ajudarem a compartilhar, como que nós vamos encontrar essas pessoas que estão precisando aí também da gente? Tá bom? Ajude aí, compartilhe, não custa nada, vamos ajudar a todos aí. Gente, então vamos aqui dar uma olhadinha aí, a Adriana sempre monta, né, este materialzinho aqui para ficar bonitinho aí para vocês. A palestrante aqui, a senhorita, eu já falei, já dei um resumo, eu sou pós-graduado em Direito Tributário também. Ó, outra coisa, viu, gente? Ó, já vou contar para vocês aí. Vou retornar a ministrar os cursos CNO e CERO e outros tipos de cursos tributários para quem? Para agora chama-se Universidade Sinduscom de São Paulo, do estado de São Paulo. Moral da história é o Sindicato da Construção Civil do estado de São Paulo. Então já tivemos uma reunião, já fechamos a partir de junho, já vão ter cursos da Adriana novamente online lá para o sindicato. Pode ficar tranquilo, senão eles não estariam me chamando de novo se não tivesse confiança no meu trabalho. Vamos juntos, olha aí a nota do curso que eu ministrei lá para eles lá na época, ó, me deram nota 9 do CNO aí.
Pode ficar tranquilos. Vamos lá, instrução normativa do CNO 2061 de 2021. Olha o que eu perguntei lá para os nossos amiguinhos do Fale Conosco, né? É bom para documentar e pedir ajuda deles para a gente não fazer o processo incorretamente. Olha. Boa tarde, senhores. Eu estou com um cliente que está com seu CNPJ baixado. Porém, acabou de receber aí uma intimação da Receita Federal para regularizar uma obra. Nesse caso, terá de reativar a empresa para poder regularizar esta inscrição? Será? Até aqui eu sabia como que funciona a situação, mas vamos lá. Olha o que eles responderam. Bom dia! Não é possível regularizar a obra inscrita em nome de CNPJ baixado. Yes! A Adriana já sabia disso. Olha o que ele falou aqui. Será necessário inscrever um novo CNO em nome do responsável atual. E o que vai fazer depois? E solicitar a anulação daquele CNO em nome da empresa baixada, juntando o formulário e documentação comprobatória da transferência através de processo digital de atendimento. Moral da história, aquele processo digital que tem que formalizar lá na Receita Federal quando vai precisar solicitar alguma alteração de cadastro, quando vai precisar pedir anulação de certidões do CNO, então tem que fazer aquele procedimento. Moral da história, neste primeiro momento, foi isso que o Fale Conosco respondeu aqui para a Adriana. Então, até aqui tudo bem, né? Se a empresa está baixada, não tem como fazer em nome dela. Agora, tem que abrir um novo CNO, já que eu expliquei que teve uma intimação. Então, o Fale Conosco, quem analisou esta minha pergunta, ele viu que eu expliquei que chegou um termo de intimação em nome aí da empresa. O problema, por isso que eu questionei também, pelo seguinte, nós temos um termo de intimação. Como é que fica isso? Porque nós vamos tirar um outro CNO, ele estará no nome de uma outra pessoa que é o novo responsável ali. E como é que fica o atendimento a este termo de intimação? Mais ou menos era isso que eu queria saber. Vamos seguindo aqui. Aí o que a Adriana fez diante desta resposta? Eu peguei de novo. Fale conosco. Boa tarde, senhores. Ainda em relação a outros questionamentos que já fiz a respeito de uma obra que irei regularizar para o meu cliente, fiquei com a seguinte dúvida. A empresa está baixada. E o responsável atual será uma pessoa física, que é o sócio responsável pela empresa. Como fica a aferição desta obra, uma vez que a Receita Federal intimou a empresa a regularizar a inscrição do CNO que ainda está aberta? De acordo com a orientação do Fale Conosco do CNO anterior, nesse caso devemos abrir um novo CNO e depois solicitar a baixa do anterior, visto que não podemos aferir uma obra em uma empresa baixada. Claro, sabemos. Porém, a aferição por pessoa jurídica pode fazer pela contabilidade regular, enquanto que a pessoa física somente pela aferição indireta. Como fazer nesse caso? Obrigatoriamente, a aferição terá de ser feita considerando a pessoa física e pela aferição indireta? Porque a pessoa física, neste caso, ela não tem a possibilidade de fazer uma aferição pela contabilidade regular. Enquanto que a pessoa jurídica, ela pode. E se essa empresa tiver as informações lá como PJ? Ela só foi baixada. Só que tem um porém aí no meio da história que depois eu fui analisar. Vamos seguindo aqui para a gente entender? Eles simplesmente responderam para a Adriana o seguinte. Para mais detalhes a respeito de como realizar a aferição da obra de empresa baixada, consulte os seguintes itens do Manual do Cero, lá na versão 2.0, ele é de 4 de abril de 2022, tá? Que está publicado na página tal. Eu já sei, já conheço. E aí, ele me mandou exatamente esses pontos aqui que eu vou passar para vocês. O 28, que fala da transferência de responsabilidade pela obra no CNO, procedimentos no CER a partir da página 164. Mandou para que eu verificasse o item 28.3, casos em que não é permitida a transferência de responsabilidade pela obra. Aí ele fala que está a partir da página 167. E também pediu para que eu verificasse aqui esse item 28.4.3, que fala:
Aferição da obra de responsabilidade de empresa ou entidade baixada, quando não é permitida a transferência de responsabilidade pela obra no CNO. Aí ele falou, dê uma olhada na página 175 a 177. Após a consulta, se ainda restar dúvidas, por favor, queira retornar detalhando as questões a serem esclarecidas e o responsável pela obra e o número do CNO. Tá? Aí, o que a Adriana fez? Vamos entender tudo isso que ele mandou estudar para captarmos a mensagem. Para depois verificar se teríamos que encaminhar novos questionamentos. E aí eu fui lá e preparei, separadinho, bonitinho, para facilitar o nosso entendimento. Eu peguei o item 28, que fala da transferência de responsabilidade pela obra no CNO, procedimentos no CERO, a partir da página 164. Vamos dar uma olhada. O que diz aqui esse item? A transformação de responsabilidade pela inscrição da obra deve ser informada ao CNO sempre que ocorrer a alteração do responsável pela obra antes de sua conclusão, em decorrência de atos intervivos ou causa mortis. Será possível solicitar a transferência de responsabilidade pela inscrição da obra no CNO nas seguintes condições. Vamos ver quais condições que nós vamos poder solicitar a transferência aí pela inscrição. Situação 1. Obra inscrita no CNO a partir de 1/10/2021, com data de início a partir desta mesma data, com exceção das obras cujo responsável anterior ou o novo responsável seja órgão público ou uma organização internacional, que trata-se aí dos órgãos públicos, que nós falamos que pertence ao 4º grupo do E-Social. Ainda vamos ver quais as situações que poderá, então, ser possível a transferência de responsabilidade. Olha a situação 2. Obra inscrita no CNO com data de início até 30/9/2021. Tchum, tchum. Quando, Adriana? Olha a situação A. Olha que situação aí. De empresa ou entidade pública ou privada, baixada para a empresa ou entidade sucessora em virtude de incorporação, cisão total ou fusão. A linha B. De um estabelecimento para o outro da mesma pessoa jurídica, que não é o caso aqui, e da inscrição no CPF cancelada por multiplicidade para a inscrição no CPF ativa da mesma pessoa. Ô, Adriana, aqui, minha filha, não tá encaixando mais ou menos, né? Vamos lá. Que seria, gente, a primeira opção, né? Da empresa ou entidade pública. Empresa ou entidade pública. Ou privada, baixada para a empresa. Então, tá. Vamos ver. Nessas situações, quando ocorreu aí para os CNOs abertos até 30/9/2021. Para as entidades do grupo 4 do E-Social, a funcionalidade transferir responsabilidades no CNO, gente, somente será disponibilizada para a obra inscrita no CNO com data de início a partir de quando iniciar a obrigatoriedade de entrega da DCTF Web por essas entidades. No caso da obra inscrita no CNO com data de início a partir de 1º de outubro de 2021, mencionada na situação 1 que nós vimos lá, a transferência de responsabilidade poderá ser realizada de pessoa física para pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa física ou vice-versa. Então, já respondeu mais ou menos aqui ao questionamento que poderia fazer essa transferência de responsabilidade da jurídica ali, no caso, para a física ou vice-versa. E também quando estiver envolvido mais de um responsável pela obra, responsável e corresponsáveis. Vamos seguindo. O pedido de transferência de responsabilidade deverá ser apresentado por meio de um processo digital formalizado no Centro Virtual de Atendimento, que é o processo digital, por qualquer uma das partes que figurem no instrumento jurídico ou contratual que deu a causa à mudança de responsável pela obra. O formulário para requerer a transferência de responsabilidade a ser juntado ao processo digital, acompanhado do instrumento jurídico ou contratual que comprova a mudança de responsável pela obra, está disponível na página. Tá lá, o manualzinho
que depois nós vamos pegar e fazer. O erro na atribuição do responsável pela obra não será corrigido por meio de transferência de responsabilidade no CNO, quando se tratar de erro de responsável, que não era o caso da consulta. A inscrição no CNO realizada com erro na identificação do responsável principal pela obra deverá ser objeto de anulação por motivo de inscrição indevida. Acabou, Adriana? Não! Vamos lá! Ele não passou vários itens? Vamos ter que analisar tudinho para sabermos como proceder. Item 28.1. Aferição de parte da obra pelo responsável anterior. E agora, como é que fica esse negócio aí? Que no meu caso não vai atender. Porque não vai ter uma aferição de parte da obra pelo responsável anterior, uma vez que o responsável anterior já morreu, baixou a empresa. Mas vamos seguindo aqui. Estou vendo exatamente o que mandaram a Adriana analisar. 28.1 tá lá. A aferição de parte da obra pelo responsável anterior. Após a realização de aferição em que foi informado que haverá mudança de responsabilidade pela obra após a aferição, não será possível ao responsável que prestou essa informação realizar nova aferição para a obra. Ele poderá, entretanto, retificar ou cancelar a aferição concluída enquanto o novo responsável não realizar uma aferição para a obra. Após a transferência de responsabilidade pela inscrição da obra no CNO, enquanto não for realizada a aferição pelo novo responsável, ao responsável anterior será permitido. Enquanto não aconteceu a situação, o que será permitido aí ao anterior? A realizar uma aferição relativa ao período em que a obra permaneceu sob sua responsabilidade, desde que ainda não tenha realizado a aferição com a informação de que haverá mudança de responsabilidade pela obra após a aferição e retificar ou cancelar a aferição relativa ao período em que a obra esteve sob a sua responsabilidade. Sigamos adiante. Vamos lá. Venha com a Adriana que nós vamos entender este assunto. 28.2. Aferição após a transferência de responsabilidade pela obra no CNO. Na primeira aferição realizada após a transferência de responsabilidade pela obra realizada no CNO, o CERO, ele disponibiliza as seguintes opções. Vamos repetir de novo? Na primeira aferição realizada após a transferência de responsabilidade pela obra realizada no CNO, o CERO disponibiliza as seguintes opções. Primeira opção. O responsável atual pode iniciar a aferição a partir do dia seguinte à última aferição efetuada pelo responsável anterior. Não é o caso. Segunda situação. O responsável atual pode iniciar a aferição a partir da data em que se tornou responsável pela obra. Ok. Opção 3. O responsável atual pode iniciar a aferição a partir da data de início da obra se não existir aferição para a obra. Essas opções estão disponíveis no quadro Detalhes da Aferição. Lá dentro do CERO vai estar este campo onde vai se informar. Olha aí, detalhes da aferição, data de início do período de aferição lá, ó. Desejo iniciar esta aferição a partir da data inicial do período da obra sob minha responsabilidade, tal. No modelo deles, eles falaram aqui que a pessoa, ela contratualmente, ou já estava tudo definido, que ela estaria assumindo a responsabilidade, então, a partir da data aí, posterior ao início, né, da responsabilidade desta nova pessoa. No exemplo que nós vimos acima, na última aferição, o responsável anterior informou a data fim do período de aferição como 25/10/2018. Sendo assim, o responsável atual ele pode optar por aferir a obra a partir do dia seguinte à última aferição, ou seja, dia 26/10/2018, ou a partir da data em que se tornou responsável pela obra, isto é, a partir de 1º de 11/2018, foi quando no modelo aí ele se tornou responsável. Se optar por iniciar o período de aferição em data compreendida no período de responsabilidade do responsável anterior, o responsável atual poderá aproveitar os créditos de remuneração que tenham vínculo com a obra que estejam compreendidos no período da aferição e que não tenham sido utilizados em aferições anteriores. Olha a linha A, o que diz aí.
Peraí, né? Vamos voltar aqui, Adriana, vamos ler de novo que eu perdi o raciocínio. Se optar por iniciar o período de aferição em data compreendida no período de responsabilidade do responsável anterior, o responsável atual poderá aproveitar os créditos de remunerações que tenham vínculo com a obra, que estejam compreendidos, né, no período da aferição. Agora, olha aqui. E que não tenham sido utilizados em aferições anteriores. Quais? A remuneração dos trabalhadores da obra declarada em GFIPs, no Código 155, transmitidas pelo responsável anterior pela obra ou nas GFIP 150, enviadas pelas empresas prestadoras de serviço, por ele contratadas, deverão ser informadas, digitadas manualmente, lá na tela para inclusão dos créditos, além dos demais créditos manuais, né, mencionados no item 24.1 de créditos manuais, que são vários tipos de créditos. Além disso, também poderá ir lá recuperar. A remuneração dos trabalhadores da obra será importada automaticamente pelo SERO na aferição se o responsável anterior pela obra ou as empresas prestadoras de serviço por ele contratadas prestaram informações no e-social e a respectiva DCTF tenha sido entregue e ainda não tenha vencido o prazo para sua transmissão, ok? Beleza, Adriano, tá no prazo, 5 anos. Se o novo responsável pela obra for uma pessoa jurídica e ela mantiver escrituração contábil regular para a parte da obra que executou, poderá declarar a existência de contabilidade regular para a área executada sobre a sua responsabilidade e optar por esta forma de aferição. Contudo, se a pessoa jurídica optar por realizar a aferição abrangendo o período do responsável anterior e não se tratar de empresa ou entidade sucessora por motivo de incorporação, fusão ou cisão total, não poderá declarar a existência de escrituração contábil para esse período da obra. Por isso, a primeira aferição que será realizada após a transferência de responsabilidade deverá ser para a parte da obra concluída pelo responsável anterior ainda não aferida, com opção pela aferição indireta da remuneração dos trabalhadores da obra, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária calculada pelo SERO. O restante da área que foi executado sob a sua responsabilidade e que está amparado por escrituração contábil regular, meu amigo, deverá ser objeto de uma aferição posterior, né? Na qual aí não serão apurados débitos na aferição, se houver opção pela aferição mediante declaração de existência de escrituração contábil regular. Se já houver sido realizada a aferição durante o período em que o responsável pela obra era outro, por ocasião da conclusão da obra, será aferida pelo responsável pela obra naquela data a área resultante da diferença entre a área total e a área já aferida pelos responsáveis anteriores, no cálculo efetuado pelo SERO para esta diferença de área. Os percentuais de equivalência nos itens 20.1, percentual de equivalência serão aplicados sobre as áreas principais em aferição considerando a metragem total das áreas principais da respectiva destinação do projeto. Vai também se aplicar o fator social de que trata o item 22.4, que fala do fator social. Será aplicado a área em aferição considerando a área total da respectiva categoria lá do projeto e o fator de ajuste a que se refere o item 25. Fator de ajuste será aplicado considerando a área total também do projeto. Ô, Adriano, eu preciso entender o que é o fator social agora. Não vai ser aqui que você vai aprender, vai ser nos outros vídeos, nos meus cursos. Aqui é para nós entendermos essa situação que ia acontecer com uma empresa baixada. Como vamos regularizar aí nessas circunstâncias. E baixada ou outras situações, mas temos que entender isso aqui. Agora, o 28.3... casos em que não é permitida a transferência de responsabilidade pela obra. E agora? Não será possível solicitar a transferência de responsabilidade pela inscrição da obra do CNO nas seguintes hipóteses. Primeiro, a obra cujo responsável anterior ou novo responsável seja um órgão público ou organização internacional, que eu falei, o quarto grupo lá do E-Social,
Obras inscritas no CNO até 30/9/2021. Olha lá, gente. Com data de início até 30/9/2021. Não mencionadas na situação 2, descrita no item 28, transferência de responsabilidade pela obra. Procedimentos lá no sério, inclusive quando a obra for de titularidade de empresa com situação cadastral do CNPJ baixado, que não tenha sido objeto de incorporação, cisão ou fusão. E agora? Vamos repetir aqui, que agora complicou. Não será possível solicitar a transferência de responsabilidade pela inscrição da obra no CNO nas seguintes hipóteses. Não dá para transferir. Então, nós vimos que é as situações de órgãos públicos, mas olha a linha B repetindo. Obras inscritas no CNO até 30/9/2021, que vai ser o caso desse cliente, com data de início até essa data, não mencionadas no subitem 2, descrita no 28 lá, que nós vimos, transferência de responsabilidade pela obra no CNO, inclusive quando a obra for de titularidade de empresa com situação cadastral no CNO baixada, que não tenha sido objeto de incorporação tal. Então, teoricamente, estaria impedido de fazer essa transferência. Nos itens 28.4 e 28.4.2 serão explicados os procedimentos a serem adotados na aferição a ser realizada quando não for possível a transferência de responsabilidade no CNO. Então, nós vamos ter que dar uma olhada agora no 28.4 e 28.4.2. Abram-se as cortinichas. 28.4.3. Só que não foi o que ele mencionou. Ele mandou verificar esse 28.4.3. Aferição da obra de responsabilidade de empresa ou entidades baixadas quando não é permitida a transferência de responsabilidade pela obra no CNO. Os procedimentos descritos neste item implicam-se exclusivamente na hipótese de obra de construção civil inscrita no CNO até 30/9/2021 e iniciada até essa mesma data, de responsabilidade de empresa ou de entidade cuja inscrição no CNO esteja baixada, exceto por motivo de incorporação, cisão total ou fusão, e o respectivo imóvel tenha sido adquirido por pessoa física ou jurídica, em virtude da dissolução da sociedade, da extinção do empresário ou da alienação do imóvel antes da extinção da empresa ou entidade. Nessa hipótese, não será permitida a transferência de responsabilidade pela inscrição da obra no CNO. Não cabe a reativação do CNO com a finalidade de regularizar a obra de construção civil, de empresa ou de entidade baixada, conforme hipótese de restabelecimento da inscrição no CNO, no CNPJ, definido no artigo 34, etc., que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E agora, então, o que fazer? O que será? Além dos procedimentos abaixo detalhados, deverão ser observadas as seguintes disposições, de 1 a 13. Do item 28.4.2. Vamos ter que ver isso depois, em outro momento. A aferição quando o novo responsável opta por realizar a aferição de toda a obra. No caso de que trata este item, o responsável por regularizar a obra, conforme o caso, será, primeiro, quem vai ser agora? O sócio, o empresário, o espólio, o herdeiro, o legatário, se o sócio ou o empresário falecido também, ou terceiro não responsável pela execução da obra, interessado na obtenção da certidão relativa a esta obra, como, por exemplo, o atual proprietário do imóvel que não seja o sócio, o empresário, o herdeiro ou legatário. O responsável pela regularização da obra ou a pessoa interessada deverá inscrever a obra no CNO, ou informando o enquadramento, área, destinação, categoria e tipo, correspondente ao projeto integral da obra. Se houver prova da existência de escrituração contábil regularmente formalizada para todo o período da aferição da obra, após a conclusão da aferição, poderá ser formalizado um processo digital pelo responsável pela regularização da obra para apresentar o requerimento para que seja suspensa a cobrança dos débitos da aferição em razão da existência de contabilidade regular para todo o período da aferição da obra e
A declaração de existência de contabilidade regular firmada pelo representante legal da empresa ou entidade que possua poderes de administração na data da baixa da empresa ou entidade, como, por exemplo, o sócio administrador ou o empresário. Aqui tem o modelo da declaração de existência de escrituração contábil regular para a obra, que deverá ser preenchida nesta circunstância, nesta situação. A assinatura eletrônica da declaração de existência de escrituração contábil regular para a obra pelo representante legal poderá ser realizada mediante utilização da assinatura eletrônica avançada definida no Decreto 10.543 de 2020, a partir do Gov.br, conforme orientações lá na página, no sistema e assinar a Receita Federal, conforme orientações da página. Ainda que seja deferido o pedido de suspensão da cobrança dos débitos decorrentes do envio da DCTF web da aferição, a Receita Federal poderá exigir, dentro do prazo decadencial, a apresentação da prova de existência de escrituração contábil regular para a obra. Agora vou só fazer umas apresentaçõezinhas aqui e vou voltar tete a tete para fazer algumas observações para vocês. Eu sou, como eu falei, a especialista no assunto do CNO e do CERO, então já tem aí, né, um bom tempo que eu venho acompanhando desde a sua edição, a partir do dia 1º de junho de 2021, acabei me tornando a especialista por estar aí ministrando e palestrando esses cursos, dando consultorias. Também gravei, os meus cursos estão disponibilizados lá na plataforma do Hotmart e também no meu portal Ferreira WA, como eu falei, e podem ajudá-los aí no dia a dia, a vocês entenderem a todo este processo, a todo este procedimento, né? Como vai funcionar, como vai fazer todo este processo, tá bom? Então vamos ficarem atentos aí. O meu site também tem os mesmos cursos, como eu falei, os links tanto do Hotmart quanto do meu portal tá aí para vocês na descrição desse vídeo. Adriana tá sempre, qual é a frase dela? Lutar sempre e desistir, sabe quando? Nunca, 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 nunca. Então vamos juntos aqui agora, vamos entender mais uma vez aqui em relação a este assunto. Tem alguns pontos ali que nós vamos depois vamos ter que ainda estudar um pouco mais. Talvez eu até vá fazer mais um questionamento ainda para o Fale Conosco, para complementar esta resposta. Porque neste caso da situação do meu cliente, a empresa realmente é jurídica, ela está baixada, o sócio, no caso, é o que vai se responder pela situação. Neste caso aí, a preocupação é fazermos todo o processo da aferição e depois não houver a baixa, né? Do termo de intimação que foi feito em nome da empresa. Mas acredito que aqui vai dar tudo certo, né? Mas vocês depois estudem bastante esse vídeo aqui quando vocês se enquadrarem nessas situações aí, porque esse assunto é bem complexo aí, né? Então não é só a parte de empresas baixadas, tem outras situações que vocês viram, né? Então, gente, meu joinha aí do outro ladinho, cadê o dedinho de vocês? Deixem de ser preguiçosos, compartilhem esta informação, vamos ajudar esse povo do Brasil afora. Tem muita gente aí complicando-se com esses assuntos CNO e CERO, estão pagando muita contribuição social, previdenciária, indevidamente, porque não estão sabendo fazer os processos aí corretamente. Então fiquem ligadinhos, fiquem atentos aí e vamos juntos, tá bom, gente? Grande abraço, quem